pessoal, tudo bem? Bom, me chamo Silas, hoje estou aqui para fazer um vídeo com vocês sobre coisas que ninguém te fala sobre day trade, beleza? Espero que você curta esse vídeo, se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Quero falar um pouco com você hoje sobre algumas coisas que a gente que opera day trade ou está começando a estudar ou você está entrando para esse mercado, existem coisas que nenhum curso, ninguém te fala. É sobre isso que eu vou abordar aqui hoje. Isso não tem a ver com estratégia, mas você vai entender que isso de fato afeta diretamente no seu desempenho. São coisas simples que a gente nem percebe. Então, por exemplo, é muito importante que você que é trader aprenda a estabelecer uma rotina para a tua vida. E essa rotina tem que ter detalhes nela. Detalhes como a hora que você senta na sua estação e quando você sentar para operar, quando você sentar para ver a tela, para ver o gráfico, existem interferências que não pode acontecer. E essas interferências são diversas. E é isso que ninguém te fala. Interferências como desde uma internet que fica oscilando até um familiar seu te chamar, esposa, filho, não sei como que é a sua situação, mas muitas vezes isso acontece e atrapalha totalmente. Veja, você está lidando com dinheiro, você está lidando com o mercado financeiro, uma coisa muito séria e algo muito mais sério te chama, que às vezes é um familiar, é um filho que tem uma prioridade muito maior na tua vida. Só que nesse momento que você está no mercado, é necessário você estar ali e é necessário você estar 100% ali. Então tudo isso afeta. O ambiente afeta. Eu lembro quando eu comecei, eu operava na sala de casa e ali acontecia que alguém da minha casa passava, um filho chamava, a esposa chamava, cachorro latia, carro passava na rua, telefone tocava. Então tudo isso acontecia e me tirava do foco. E aí você tá à flor da pele, operando, tentando entender aquilo. Algo está acontecendo na sua frente que você não sabe como entender aquilo. Cara, é muito louco. Então, o seu ambiente, a sua rotina, ela precisa ser muito bem estabelecida, sabe? As suas metas. Você precisa saber entender que é necessário você ter metas. Metas curtas. Metas, por exemplo, não adianta você achar, cara, entrar no mercado e aí, sabe aquela conta de padaria? Não, se eu fizer 100 pontos com 100 contratos, com R$ 2.000, e aí eu tô com a vida ganha. Cara, calma, faça uma meta simples e aprenda a seguir essa meta, aprenda a respeitar. Tem dia que você vai ganhar mais, tem dia que você vai ganhar menos, tem dia que você não vai ganhar nada, tem dia que você vai perder dinheiro. E a gente precisa entender que essa renda variável acontece assim mesmo. Só que você precisa aprender a fazer uma gestão disso, para que as suas emoções elas não sejam de fato afetadas como elas são. Seu organismo precisa se acostumar com, de fato, essa ideia de você sentar e fazer o que tem que ser feito. Terminou? Sai dali, desliga, fecha o gráfico e vai fazer outras coisas da sua vida. A dinâmica está em você sempre melhorar 1% ao dia, sabe? Outra coisa, você tem que entender que o mercado tem um ritmo. Então, às vezes, você chega para operar eufórico, não vou resolver minha vida rápido, eu quero sentar, operar, entrar no trade, depois sair. Cara, o mercado ele tem um ritmo. E o que é isso? Significa que às vezes ele vai estar muito rápido, às vezes ele vai estar parado, às vezes ele está lento, às vezes fica até tal horário lento e depois estoura. E esse ritmo não é ele que vai se adaptar a você, mas é você que tem que se adaptar ao ritmo do mercado. Se isso não acontecer, você vai sentar, você vai ser estopado e daqui a pouco o preço vai para onde você achou que ele iria. Cara, diversas vezes isso aconteceu. Por quê? Porque eu sou acelerado, hiperativo, e aí eu sento para operar, eu quero resolver a vida logo, porque eu tenho mais coisas para fazer. E nesse dia, geralmente, o mercado leva embora aquilo que eu tenho. Então, toma cuidado. O mercado tem um ritmo e você precisa aprender a respeitar esse ritmo. A ideia é sempre melhorar 1% ao dia. Outras coisas, você precisa aprender a ter paciência para fazer replay. Cara, replay é chato, replay tem que ser técnico. O replay não é emocional, o replay é técnico. Você precisa operar no replay igual você opera na real. Você precisa operar no replay exatamente como o mesmo comportamento de você ir lapidando. Aqui é o lugar e o momento de você ir se lapidando, testando estratégia, sabe? Você precisa aprender a segurar a operação. Como é difícil às vezes. Poxa, segurar operações de 40 minutos no replay sem tirar os olhos da tela, sem abrir o YouTube, abrir e começar a assistir outras coisas, desviar a atenção, é necessário isso. Aprender a clicar pouco, sabe? Aprender que, poxa, eu vou dar 1000 cliques no dia, cara, são poucos cliques. Aprender a aceitar o stop loss. Isso é muito importante, ó, aprender a olhar o gráfico parado, sem estar configurado a sua estratégia. Talvez essa é uma das maiores dificuldades dos traders hoje, que é você aprender a olhar
o gráfico parado, sabe? Você de fato ficar olhando aquilo acontecendo, o preço indo, o preço voltando, o preço entrando, saindo ali da sua zona de operação e você aprender a olhar o gráfico parado, seguir regras, sabe? Você entender que ou você vai pagar um custo de aprendizagem ou você vai pagar um custo de burrice. E aí é uma decisão sua. O custo de aprendizagem é quando você vai, perde esse dinheiro, mas você aprende algo e coloca em prática. O custo da burrice é quando você está errando toda vez a mesma coisa. E aí, meu irmão, você tem que decidir se esse mercado realmente é para você. Tem que entender que vai ter dias que sua estratégia não vai funcionar. Vai ter dias que, na hora que você sai da tela, porque você achou que o dia foi ruim, acontece a operação. Vai ter dias que ele vem, violina você, estopa você e vai para onde você achou que ele iria, sabe? E aí, o que a maioria das pessoas fazem? Eles trocam de estratégia. Geralmente, cara, essa estratégia não é boa. Cara, segue isso por um tempo, sabe? Depois você vai lapidando. Uma coisa que eu tenho entendido também, é muito importante que as pessoas aprendam a desenvolver a própria estratégia. Vou fazer outros vídeos te mostrando pontos de uma boa estratégia. Você precisa entender isso. E as pessoas, quando elas aprendem e elas desenvolvem a própria estratégia, o mercado fica muito mais claro. O processo que cada trader vive, ele é pessoal. Às vezes a dificuldade que eu tenho pode ser semelhante à sua, mas não é igual. Existe outro contexto, existem outras vertentes, outra cultura local e nós precisamos aprender a respeitar isso. Sabe? Não é porque deu certo comigo dessa forma que vai dar certo com você. A gente precisa se ajustar. Então, é a gente sempre entender que são detalhes que fazem toda a diferença. Você precisa aprender a respeitar gerenciamento, você precisa aprender a respeitar o tempo das coisas. Eu me lembro como se fosse hoje que a primeira vez que eu passei numa prova de mesa proprietária, eu fiquei eufórico porque, sabe a ideia de você melhorar 1% ao dia? Eu tinha tentado várias vezes, eu nunca passei até que consegui passar. E quando eu passei, eu achei o seguinte, pô, a chave virou, já era, virei um trader profissional agora, assinei contrato com a mesa, me mandaram senha, login do Profit e tal, tô dentro. Cara, 25 contratos para operar, tô feito, resolvi minha vida. Só que o que aconteceu, cara? Na primeira semana que eu já estava aprovado, estava na conta real da mesa, eu estopei drawdown e fui eliminado. E aí a sensação que a gente tem, cara, na verdade eu não saí do lugar. Só que você saiu, você passou numa prova, coisa que você nunca tinha feito antes. E esse é o fator. A gente acha que a gente não está andando. Esse é o problema. Nem sempre o dinheiro vai ser o resultado do seu avanço. Obviamente é o resultado final, mas às vezes avançar é você sair consistente um dia, sair consistente uma semana, sabe? Tá entendendo? São pequenas metas. Sair consistente no dia, sobrevivi o mercado ruim, fiquei vivo, tomei um stop e fiquei vivo até o final do dia. Irmão, você está melhorando, vai para cima. Cara, consegui ficar positivo uma semana, consegui permanecer, fechar um mês positivo. Você está avançando, consegui passar numa prova de uma mesa proprietária. E ó, não precisa ser a prova mais cara. Cara, faz uma prova baratinha aí, tem prova de R$150 em mês. Isso vai fazer com que você veja a sua evolução. Conseguir receber o primeiro repasse de uma mesa, conseguir aumentar o contrato e não perder a cabeça. Cara, você tem que metrificar como que está o seu desenvolvimento no day trade. Se isso não acontecer, você vai sempre pagar ou o custo de aprendizagem ou o custo de burrice. É necessário que todo o custo que você tenha com o mercado seja de aprendizagem. Porque se for de burrice, você vai sempre queimar dinheiro nos mesmos problemas, nas mesmas situações. Talvez esse mercado não seja para você. Então, é muito importante a gente entender que são coisas e detalhes da vida de um trader que ninguém conta. Cara, eu lembro que eu ficava comparando boleta. Poxa, fulano opera uma estratégia parecida com a minha, estratégia de tendência, e ele pegou 1000 pontos e eu peguei 400. E ele pegou 1000 pontos e eu peguei 100 pontos e estopei. Então, nós temos que entender que existem fatores que ninguém ensina em curso nenhum que a gente precisa aprender. E esses fatores têm a ver com a sua rotina, com o seu treino, tem a ver com repetição, de você acostumar a ver aquele padrão gráfico toda vez, 1000 vezes você vê aquilo, você já sabe o que vai acontecer. Esse padrão tem a ver com você aprender a respeitar o ritmo do mercado e tudo isso vai fazer de você, vai apontar você para um só lugar, a consistência, o lucro no trade, e você conseguir fazer as coisas. Então, é muito importante isso. Espero que tenha te ajudado. Espero que tenha te ajudado em algo nesse vídeo. Se você curtiu,
Se você gostou, dê um like no vídeo, faça um comentário, se inscreve. Espero ter te ajudado e contribuído com a sua jornada, beleza? Essa é a minha jornada, estou documentando aqui e vamos junto. Obrigado, até mais.